Bom dia, gente. Shalom. Deixa eu contar para vocês como é que Deus abandona a igreja. Você não acredita, não? Deixa eu ler o Salmo 78 aqui. Meio que traduzindo, tá? Para o português, então tá diferente da sua versão. Mas que o do Asaf. Ouçam, pessoal, ao meu ensino, incline o seu ouvido às palavras da minha boca. Eu vou abrir minha boca como uma parábola. Eu vou falar de mistérios da antiguidade, aquilo que foi ouvido e entendido e que os nossos pais nos ensinaram. Eu não vou reter nada dos seus filhos, os louvores do Senhor, o seu poder, seus feitos maravilhosos até a última geração. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, ele mandou a lei para Israel, que ele mandou aos nossos pais para fazer conhecido essa lei aos seus filhos, para que a última geração conheça os filhos que vão nascer e que eles também fiquem de pé e falem aos seus filhos, para que eles sempre coloquem a sua confiança no Senhor, nunca esqueça dos feitos do Senhor e observe todos os seus mandamentos. Eles não poderão ser como seus pais, uma geração dura, rebelde, uma geração que não dedicou seu coração, cujo espírito não foi fiel ao Senhor. Os filhos de Efraim eram arqueiros bem armados, mas eles retrocederam no dia da batalha. Eles não mantiveram a aliança com o Senhor e recusaram a seguir as suas leis. Eles esqueceram dos seus feitos e das suas maravilhas que ele já tinha mostrado para eles. Na presença dos pais deles, o Senhor fez maravilhas na terra do Egito, no campo de Zoan. Ele partiu o mar e trouxe eles atravessando, e ele fez as águas ficarem como uma parede. Ele os guiou com uma nuvem durante o dia e com uma coluna de fogo à noite. Ele partiu a rocha no deserto e deu água para beber a eles das grandes profundezas. Ele trouxe água da rocha e fez água descer como rios, mas eles continuaram a pecar ainda mais contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto, testando a Deus nos seus corações, pedindo por comida desejável. Eles falaram contra Deus. Eles disseram: será que Deus pode preparar uma mesa no deserto? É verdade que ele abriu a rocha e saiu água, e as fontes correram, mas será que ele pode também dar pão? Pode ele prover carne para o seu povo? Então Deus ouviu, ficou com raiva. A ira foi acendida contra Jacó e contra Israel, porque eles não acreditaram em Deus, não acreditaram na sua salvação. E ele mandou aos céus que fossem abertos e mandou maná e deu para eles o pão do céu para eles comerem. A humanidade, o ser humano, comeu o pão dos anjos. Ele mandou para eles provisão até eles serem satisfeitos. Ele soprou um vento leste dos céus e, com a sua força, ele manejou o vento sul e fez chover sobre eles carne como poeira
e animais com asas, pássaros com asas, como a areia do mar. Ele choveu no meio deles, no acampamento deles e em volta das casas deles. Eles comeram e foram muito satisfeitos. E eles satisfizeram todos os seus desejos. O desejo ainda estava dentro deles, a comida ainda estava na boca, quando a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele matou os mais gordos. Ele subjugou os escolhidos de Israel. Mas ainda assim, eles continuaram pecando e não acreditaram nas suas maravilhas. Então, ele terminou os dias deles em vaidade e os anos deles em medo. Quando ele os matou, então, os sobreviventes, foram buscar a face do Senhor. Eles se arrependeram e oraram a Deus. Então Deus lembrou deles, que Ele era a rocha deles, o Altíssimo era o Redentor deles. Eles tentaram enganar a Deus com as suas bocas e enganar com suas palavras falsas. No seu coração não havia sinceridade com Deus, e eles não foram fiéis nessa aliança. Mas Deus é misericordioso, Ele perdoa a iniquidade, Ele não destrói. E frequentemente Ele retira a sua ira. Ele não deixa a sua raiva aumentar muito. Ele lembra que a gente é apenas carne, um espírito frágil que não vai retornar. E tantas vezes eles rebelaram contra Deus no deserto e entristeceram o coração do Senhor naquele deserto. Eles continuamente testaram Deus, pondo limites no Santo de Israel. Eles não lembraram da sua mão, do dia que Ele os redimiu do opressor, que Ele fez os sinais e milagres contra o Egito, contra o campo de Zoan, tornando seus rios em sangue e fazendo a água potável deles sem possibilidade de ser usada. Ele mandou uma mistura de animais selvagens contra eles para os devorar e até sapos para os destruir. Ele deu toda a verdura para os gafanhotos, todo o fruto do seu trabalho para locustas. Ele devastou as suas vinhas com chuva de pedra e as suas figueiras com um frio, uma geada muito forte. Ele deu seu gado para esse granizo, e os seus todos os seus animais para ser morto, Ele soltou contra eles toda a sua ira, todo o seu estresse, todos os seus mensageiros do mal. O Senhor fez isso, gente. Ele fez um caminho para a sua ira. Ele não poupou nenhuma alma da morte. Ele deu as suas vidas às pestes. Ele destruiu todos os primogênitos do Egito, o primeiro da força, nas tendas de Cão. Ele causou as pessoas dele a uma jornada, a prosseguir numa jornada como ovelhas, e os guiou como um rebanho nesse deserto. Ele os liderou seguramente e eles não tinham medo, porque o mar já tinha coberto os seus inimigos. Ele os trouxe a um lugar sagrado, para aquela montanha aonde a sua mão direita adquiriu aquela montanha.
Ele tirou nações de diante deles. Ele deu para eles uma porção como uma herança. Ele fez das tribos de Israel moradores nas suas tendas, mas ainda assim eles testaram e se rebelaram contra o Deus Altíssimo e não mantiveram os testemunhos do Senhor. Eu estou chegando, tá? No ponto que eu quero chegar. Eles tornaram, virar a cara e foram traidores como seus pais. Eles viraram as costas como um arco enganoso. Eles provocaram a ira do Senhor com seus altares falsos. E eles provocaram os ciúmes do Senhor com seus ídolos. Aí, gente, Deus ouviu isso e ficou muito irado, porque ele foi totalmente rejeitado por Israel. O que Deus fez, gente? Olha o versículo que eu quero falar. Tudo isso que eu estou falando. Para chegar nesse ponto, versículo 60, que pode ser um pouco diferente da sua versão, mas aqui é o versículo 60 do Salmo 78. Ele abandonou o tabernáculo em Shiló, a tenda que ele tinha escolhido para habitar entre os homens. Você acha, amigo, a minha amiga, que Deus não abandona a igreja? Ah, mas abandona. Ele abandona. E quando Deus abandona a tenda que estava em Shiló, a própria tenda que ele deu um modelo para Moisés fazer, com pele de animal, com ouro, com bordado, com muita gente trabalhando junta para montar do jeito que Deus queria. Ele abandonou tudo isso. Tá? E o que vem depois disso é espada, pestilência, morte. Mas, quando ele, lá no verso 69, escolhe a tribo de Judá, o monte de Sião que ele ama, ele construiu um santuário como os céus. Ele estabeleceu como ele estabeleceu a terra. É para sempre. Ele escolheu Davi, o seu servo, e trouxe ele de trás das malhadas. Trouxe ele das cabrinhas que estavam amamentando para pastorear o seu povo, Jacó, e a sua herança, Israel. Ele totalmente cuidou deles e os guiou com a habilidade das suas mãos. O que acontece aqui? Quando ele esquece desse tabernáculo em Shiló, ele cria uma alternativa. Ele cria uma alternativa, porque você pode ver hoje como que isso é verdade. Israel não tem templo. O templo foi destruído, Jesus falou. Não vai ficar pedra sobre pedra, e não ficou mesmo. O Muro das Lamentações não é uma construção que Salomão fez. É um muro que Herodes fez. Aquilo lá não é nada do templo sagrado. Não tem mais nada do templo sagrado. Nada. O que tem ali é um pedaço de muro que quebraram e ficou aquilo ali, e quem fez aquilo foi Herodes. A palavra de Deus não mente. E o tabernáculo de Davi sou eu e sou você. Não é nem a igreja, que Deus já se retirou dela, ficou irado com ela, abandonou ela. Vou ler lá de novo, versículo 60. Olha a seriedade. Ele abandonou o tabernáculo dele em Shiló, a tenda que ele tinha feito para morar entre os homens. Então, querido, vamos ser o templo, o santuário, nem um templo, não, um santuário estabelecido por Davi, aquele que nunca vai terminar, que ainda que os físicos
se deteriorem, esse tabernáculo no nosso coração nunca vai se deteriorar. Esse é eterno, esse é eterno. Amém? Então, por isso, um bom Natal para você, que você esteja na companhia do Espírito Santo, seja lá onde você for, ou na sua casa, ou com alguém na sua família, ou com alguém que seja a companhia principal, o Senhor Jesus. Amém? É assim que eu quero que seu Natal seja, como o meu também vai ser. O principal é Jesus. Não importa, sozinho ou acompanhado. Jesus é o principal e ele vai estar nesse feriado. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença, tua palavra. Não nos abandone, Pai. Nós queremos ser o santuário de Davi, como Davi foi. Esse santuário que o Senhor nunca deixou ele perecer. Ele é eterno como a terra e ele é um santuário celeste. É um santuário dentro da gente, que ninguém destrói. Em nome de Jesus, Pai. Que nós não te provoquemos a ira para que o Senhor nos abandone e nos faça perecer pela simples ausência do teu Espírito. Não nos deixe nas mãos dos nossos inimigos. Nós precisamos de ti nesse dia, nessa madrugada, nessa noite, nesse feriado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Shalom, queridos.